E aí, estamos de volta com o nosso papo de redação, já conosco aqui, o ex-governador, ex-senador, ex-presidente nacional do MDB, Waldir Raupp de Matos, né? Era assim que chamava o Jerônimo Santana, né? O meu candidato é Waldir Raupp de Matos. Pronto, afundou a campanha do... Depois vamos falar sobre isso. Mas olha aqui, o Celso de Cacoal. Everton, boa tarde. Que Deus abençoe. Eu posso ter todos os argumentos jurídicos que o doutor Joaci tiver, mas eu tenho que entender que o Brasil não é um país de justiça, e isso tem que ser respeitado. Afinal de contas, não precisamos ser juristas para entender que o Brasil não é para amadores. Que Deus abençoe a todos. Um abraço, diz o Celso, direto de Cacoal, acompanhando o nosso programa. A Márcia Matos, vocês são maravilhosos, dinossauros. Eu gosto e é assim, com bastante debates. Temos que ter cuidado para não voltarmos à ditadura, porque seria instalando-se pouco a pouco no Brasil. Infelizmente, sou contra a pena de 8 anos. Sou a favor da multa. Isso sim, diz a Márcia Matos. O Leite, dizendo assim, boa tarde a todos os amigos. Pergunta para o Eric e para o doutor Joaci, aquela roda de pessoas nuas no Sesc, com o dedo, aquela criança apalpando um homem nu deitado no chão, sendo aplaudido por autoridades, não é crime? Em tese, sim, mas aí alguma autoridade fez alguma coisa? É isso. Prevaricou. Tem muita gente que lembra de alguns assuntos, Everton, que a autoridade que estava de plantão não fez nada. E não é só, além da questão da autoridade, mas a gente não viu a parte que hoje, a parte da sociedade que hoje está odiando o Léo Lins se manifestar da mesma forma lá no passado. Exatamente. Contra esses que promoveram tudo isso aqui, que foi narrado pelo Leite. É errado do mesmo jeito, não, é absurdo, mas só que absurdo. Depende de quem fala, né? Se é gente da minha banda, da minha ala, está tudo certo. Agora, se for da do outro, aí é multa, é prisão e por aí vai. Quer dizer, a hipocrisia também continua solta no Brasil. O Beni Andrade, por favor, tem um recadinho aqui do Federal Burger. Vamos a ele. Olha aqui, no Federal Burger. Rapaz, eu vou te falar bate na mesa, Benito. Benito tem que contar até 10. Sinceramente. Até 10. O sujeito devia tomar cuidado, porque à medida que a tal de idade vai avançando, ele se torna cada vez mais idiota. É impressionante. Mas vamos lá. O senhor, cuidado com o que o senhor está falando. Ele pode te processar por essa fala. E aí o Alexandre Moraes ficou 10 anos na cadeia. Eu já contratei o doutor Joaci. Mas não, o Benil no processo não. O Joaci está só dando uma letrinha para ele. Uma mensagem subliminar. Vai lá, Joaci. Ô, Benito, tem 48 horas para te explicar. Waldir Raupp, prazer recebê-lo aqui, meu amigo. Todos nós com muitas saudades. Boa tarde. Boa tarde, meu amigo, irmão Everton Leone. Cumprimentar aqui os nossos amigos, o Beni, pela hierarquia de antiguidade, né? Beni Andrade, Sérgio Pires, encontramos em Brasília semana passada. Dr. Irangalo, nosso presidente do Conselho Federal de Medicina, que tem feito um trabalho exemplar, desde quando tesoureiro e agora na presidência, já 2 mandatos, né? Segundo mandato já, reeleito. Isso. Eric Araújo, Joaci grande jurista, foi desembargador, não, juiz, quem sabe um dia desembargador, alguns estados falam desembargador eleitoral. Ele tentou dar o golpe, mas não deu certo. E boa tarde especial aí, senhoras e senhores telespectadores da SIC TV, espalhada por todo o estado de Rondônia. Muito obrigado. Raupp, me perdoe chamá-lo assim, mas eu tenho dito aqui sempre que Waldir Raupp e Marinha Raupp estão fazendo muita falta na política de Rondônia. Isso aí, não sou um solitário falando isso. Muita gente fala sobre isso, especialmente lembrando das ações de vocês muito, muito atuantes sempre. Waldir senador, Marinha na Câmara Federal. Temos chance do ano que vem
ver o senhor e a Marinha novamente buscando um lugar na nossa vida pública? Everton, o povo de Rondônia é muito generoso, né? Tem tido saudade, né, do nosso trabalho, talvez não de mim, da deputada Marinha, mas do trabalho que, modéstia à parte, eu e a Marinha fizemos nos 4 cantos de Rondônia. Desde quando vereador em Cacoal, prefeito por 2 mandatos em Rolim de Moura, onde eu pude, né, galgar posições maiores, depois diretor-geral do DR, governador e 2 mandatos no Senado Federal. E ontem me perguntavam o que era melhor, do que se realizava mais, se era no legislativo ou no executivo. Eu vivi os 2 lados, né? E eu acho que os 2 são importantes, né? Dado as suas dimensões. No executivo você pode executar mais, né? Chegar mais perto do cidadão através das ações, das obras, né? Das realizações. Mas no legislativo também não é muito diferente. Principalmente hoje que, depois daquelas emendas mais rápidas, mais céleres agora, né? Você pode chegar também com recursos rapidamente também nas comunidades. É uma pena que as emendas nem sempre têm uma distribuição muito, eu diria, justa, porque o parlamentar prioriza mais a base dele. De repente tem um município lá isolado que não é base, ele acaba não colocando os recursos lá. Mas eu pude, tanto no Executivo quanto no Legislativo, realizar muitas ações, assim como a deputada Marinha, até porque foi um longo tempo, né? Eu fiquei 40 anos na vida pública, desde 82 até pouco tempo atrás, e agora dando essa descansada aí, né? Porque o eleitor é muito sábio, né? De vez em quando ele fala, não, você tem agora dar um tempo. E a gente ouvia isso na eleição de 2018, eles fazem muito por Rondônia, o Ralph e a Marinha fazem muito por Rondônia, mas tem que mudar. Tem que experimentar uma nova geração, e essa nova geração veio. Alguns, né, estão saindo melhor, outros não. Né, e essa reclamação do povo hoje, Everton, isso é que alguns da bancada, né, não aqui como todo o Brasil, ficam num debate só de esquerda, direita, direita, esquerda, a esquerda radical, a direita radical, e esquece um pouco do equilíbrio. E eu sempre fui um político de equilíbrio, né, de estar mais no centro. Eu me considero de centro, nem de esquerda e nem de direita. Se bem que uma hora, dependendo da situação, né, do momento, um pouco mais à direita, né, dependendo do momento, um pouco mais à esquerda. E eu falava ontem, lá numa entrevista que eu dei ontem, que não adianta você posar agora de direita radical se no passado você votou no Lula. Tem senador aqui de Rondônia, que não é o Confúcio, né, que esse todo mundo sabe que está bem na esquerda hoje, que outros senadores que já votaram no passado no Lula, na Dilma, e agora não pode nem ouvir falar. Agora são direita radical, e você tem que ter bom senso, né? E eu sempre fui do equilíbrio. Eu posso conviver com a direita e posso conviver com a esquerda, eu posso conviver com todo mundo. Tanto é que eu fiquei 40 e tantos anos na política e nunca fiz um inimigo. Não tem uma pessoa, o Piana chegou mais próximo de ser um inimigo, mas não é, nunca foi e não é. Ele me liga. Há pouco tempo até ele me ligou. Ô, Raul, vamos mas para ter inimigo, os 2 têm que querer brigar, Exatamente. Né? Se só um quiser brigar, não adianta. Quando um não quer, 2 não brigam, né? Quando um não quer, 2 não brigam. Aí o Piana te provocou e tu não foi na dele? Não fui. Acabou, o Piana me provocou muito no passado, mas eu não entrei. Eu converso com o Piana em qualquer lugar que ele tiver, que eu chegar. Abraço o Piana. Abraço o Piana, né? E assim é o meu estilo de fazer política. Mas na volta, não tem nada decidido ainda. Eu gostaria muito de, nesse momento, de dizer assim, sou candidato ao Senado no próximo ano, na eleição de 4 de outubro, né, do próximo ano. Mas ainda o coração ainda não está totalmente decidido. E se o coração não pedir, não adianta você forçar. E pensas se manter no MDB ou pensas, quem sabe, acompanhando a ideia do Boschini, que o senhor praticamente descreveu ele ainda agora, né, dizendo que era radical de um lado, agora já mudou de posição. Mas não né? É só o Moschini, Sim, o Marco Rogério. O Marco Rogério já votou na Dilma e no Lula. Perfeito. Ele era do PDT, aliado do Assir. Eu tenho dito aqui, eu já votei na Dilma e no Lula também. Quem não votou um dia na esquerda ou na direita? Então não adianta você ficar com essa rusga aí de esquerda e direita. Mas enfim, o senhor se mantém no MDB em qualquer situação? É tão difícil essa decisão, essa pergunta que você está fazendo agora, quanto a de decidir sair candidato. Porque se eu for candidato mesmo, eu acho que os espaços no MDB, nos cargos majoritários, estão mais ou menos tomados. Eu não vou ser candidato a governador. Até porque a última vez que sai essa fusão com republicanos? É possível. E se sair vai trazer muita complicação aqui, porque a Mariana disse que vai assumir o republicano. Eu até tentei, eu e o Tiago Flores, vou aqui confidenciar, nós tivemos com o Marco Pereira pedindo o republicanos.
o Thiago Flores, que já era do MDB e já foi para os Republicanos há 1 ano e pouco atrás, era mais do que justo que ele assumisse a presidência do Republicanos. Eu também achei que iria Eu falei isso ao acontecer Marcos. Eu falei, Marcos, eu não preciso ficar na presidência. Dá a presidência ao Thiago Flores e eu fico numa vice-presidência, numa secretaria-geral. Vou pensar, e ficou aí semana pensando. Agora, recentemente, me passou uma mensagem, ó, está praticamente decidido, vai ficar com a Mariana. Eu digo, mas presidente, o Maurício já preside um grande partido, a Mariana vai presidir outro grande partido, 2 irmãos, como é que vão fazer essa chapa? Aqui no Estado, o Republicano virou partido de aluguel, né? Pois é bem isso aí mesmo. Nas últimas 2 eleições, foi de aluguel, e pela primeira vez, aliás, em 2 eleições, não elege ninguém da igreja. E tem certas coisas que a gente não entende. Por que a Mariana comandar os Republicanos? Se o Maurício já está na presidência do União Brasil, né? Um partido grande. Mas o Republicano virou uma extensão do União Brasil. Então era uma forma do Republicanos crescer se mudasse, se pegasse Thiago Flores sai do partido, viu? Ele falou que talvez saia. Ele vai sair, claro. E acha uma desmoralização para um deputado que está lá. Então a minha decisão é o seguinte, se eu for candidato, se eu tomar a decisão daqui a 1 semana, 2, 3 ou 4, se eu tomar essa decisão, que não pode demorar muito, de sair candidato a um cargo majoritário, e a minha pretensão seria o Senado, uma pré-candidatura ao Senado da República, dependendo do cenário que eu estou analisando, se o Marco Rogério for candidato a governador, se o Confúcio Moura for candidato a governador, aí abre um espaço, e o próprio Jaime Bagado tem dito, o espaço está bom para você. O povo está com saudade, se você voltar a andar no Estado, acho que tem chance, com 2 vagas, são 2 vagas, eu sempre fui eleito 2 vezes, né, em 2 vagas, e o segundo voto é um voto que ele vai tanto para um lado como para outro, e talvez a gente tenha essa chance, mas então, se eu for candidato a um cargo majoritário, não será pelo MDB. Até porque o MDB está numa situação muito difícil. Eu falo isso com muito sentimento. Já estamos dando algo aqui em primeira mão, né? Eu falo isso com sentimento porque 44 anos de MDB. Fui presidente durante quase 20 anos do MDB de Rondônia. Fui presidente 3 anos e meio do MDB Nacional. Sou membro nato do Diretório Nacional porque fui presidente. Sou membro nato do Diretório Estadual porque fui presidente aqui também e governador. E tem essas prerrogativas. Então, se eu sair, é com o coração sangrando. Mas poderia ser num outro partido tentando, no seu primeiro desejo, apoiar o Confúcio para governador? Olha, quer dizer, tendo um partido que esteja alinhado com o MDB. Eu acho que a política você tem que fazer todo tipo de exercício, né? Talvez esse pode ser um exercício possível, né? Porque eu tenho dito o seguinte, se o Ivo Cassol não sair governador, pode acontecer isso, talvez seja até uma tendência, mas ainda há chance. Aí muda toda a eleição. O Confúcio, para governador, já muda o quadro para ele. Eu acho que se o Ivo for candidato a governador, se ele ficar liberado, que parece que ainda não está, o doutor Jaci pode falar isso com mais propriedade. Não, nesse momento não está. Se ele for liberado, eu acho que ele tira de cara umas 3 candidaturas a governador. Não, acaba a eleição. A do Fúria sai, a do Marco Rogério é possível que saia também. Sai, com certeza. Do Hildo Chaves, e não sei se o Confúcio também teria coragem de disputar. Não vai. O que eu tenho dito, a eleição com o Ivo é uma, a eleição sem o Ivo é outra. Né? Agora, se o Ivo não sair, o Confúcio sair da governador, não se subestime o Confúcio. Eu sei. Eu falei para ele, o velhinho eu falei com todo ele respeito, semana passada lá em Brasília. Ele é danado. No plenário do Senado, que a chance dele hoje, eu avalio dessa forma, que é maior a chance dele para governador do que para o Senado. Pelo fato de ele ter sido governador 2 mandatos, bem avaliado. Nós tivemos algumas dificuldades aí do passado, mas eu nunca guardei mágoa, né, de problema nenhum e de pessoa também. E ele é muito inteligente, né, para fazer política, né? Sabe fazer. Ele sabe fazer política. Senador. Mas, Ralph, seguinte, vocês, por favor, deixa eu abrir mão. Quem é que... O Sérgio? Irã? Não, o Sérgio vai ficar por último agora. Por causa, Tá de castigo. por causa daquela do humorista. Vai censurar ele. Isso é censura, né? Ó, viu? Irã, Eu estou de camisa vermelha, mas não confunda, tá, senador? Eu gosto do Internacional, vermelho do Colorado, do Rio Grande do Sul. E eu odeio o Ralph. Aqui, ó. E aqui tem um gremista aqui com... Cadê ali, ó? Aí, ó. Mas o Valdir Raupp, eu te conheço há quase 5 décadas, né? Ainda tinha meu cabelo preto, Somos barba antigos. preta. E eu conheci o Valdir Raupp com aquele trio, Tomás Correia, Ronaldo Aragão, que foi na minha casa pela primeira vez, lá na Rio Madeira. Nós fomos para um almoço, um jantar.
E aí eu estreitei a amizade com o Valdir Raupp, com Ronaldo Aragão, saudoso Ronaldo Aragão, que foi injustiçado também, e Tomás Correia. Bom, o Valdir Raupp foi o maior nome da política nacional, mas sempre foi humilde. Não subiu na cabeça dele o poder, como governador, como senador. Você ligava para ele e te recebia como essa forma como ele está te recebendo. E naquele tempo, o presidente do MDB era um dos homens mais poderosos desse país. Da nossa nação. E é essa pessoa. Nós perdemos muito com a saída dos dois, do casal da política rondoniense. Então, abrindo aqui o jogo, eu sempre digo o seguinte: você quer falar bem, fale por trás, mas quando quer falar mal, fale na frente da pessoa. Mas é a oportunidade que o senador está me dando de enaltecer o que ele fez para o nosso estado de Rondônia. Pessoa humilde, tranquilo, nunca vi o senador Valdir Raupp com barreira, com muros no coração, né? Ele sempre foi uma pessoa simples e humilde e sempre atendendo a todos. Lembro que eu ligava para ele, a maior autoridade do país ele era, hein? Na época ele comandava o MDB. Inclusive, senador, o senhor talvez não lembra, veio para cá o Ulisses Guimarães e na época eu me filiei ao MDB, era MDB da época, né? Quem avalizou minha ficha de filiação foi o Ulisses Guimarães, eu não sei esquerda não, eu estou dizendo, e o Ronaldo Aragão. E até hoje eu fiquei no MDB, né? Lógico, evidente. Foi convidado muitas vezes para ser candidato e inteligentemente nunca aceitou. Isso. E foi convidado também por mim para ser secretário de saúde de Rondônia, também não aceitou. Também não aceitei. É um homem inteligente. Eu né? aceitaria qualquer cargo, viu? Então, o Valdir Raupp é essa pessoa, humilde, simples, e que faz falta na política rondoniense. Agora chega aqueles caras, todo quieto no avião, não cumprimenta ninguém, né? Todo pavão, né? Vai ser difícil a pessoa dessas eleições. O Valdir Raupp entra, cumprimenta todo mundo, sai dando a mão, abraçando. A esposa dele, a Marinha Raupp, o que ela trouxe de dinheiro para esse estado? Inclusive, eu me lembro bem, você é de Rondônia? Conhece a Marinha Raupp? Conheço. Rapaz, quando ela vem aqui, atende logo ela, senão ela não vai embora daqui. Se não der o dinheiro que ela está querendo para o estado de Rondônia, então ela vai fazer uma política abrangente, sem olhar partido, sem nada. E essa simpatia que também. Então é um casal simpático. É simpático e, ao mesmo tempo, nós precisamos da tua volta para a política rondoniense. Porque você inspira confiança, você é uma pessoa humilde, é uma pessoa que nunca ficou envaidecido com o poder. Então, é isso que nós precisamos, de políticos desse nível. E outra coisa, rigoroso como governador, me lembro-me bem, ele foi governador do nosso estado, conversei muito com ele. Ele, quando me indicou para secretário de saúde, fizemos várias... Até aceitei uma hora, não foi? Lembra? Aí o presidente do Conselho Federal de Medicina, que era o Roberto Luiz Davi, ligou e disse: olha, eu não abro mão dele para ser secretário de saúde, uma vez que eu preciso dele aqui como tesoureiro. Ele ligou, eu vou lá com ele. Então, é uma pessoa fantástica. Portanto, Valdir, pense, repense, volte para a nossa política. Obrigado. Valdir Raupp, por favor. Eu só espero que Deus toque o meu coração, né, que a gente possa tomar essa decisão o mais rápido possível, até porque o tempo urge, né? E está todo mundo com o pé na estrada, e se a gente não tomar essa decisão rápido, o tempo pode passar, né? Mas eu sou muito grato a doutor Irã, a pessoas como você, né? Muita gratidão ao povo de Rondônia, que me elegeu 6 vezes, e elegeu a Marinha 6 vezes também. Então, foram um período longo, e quando você para, como eu estou parado há 5 anos, é igual um jogador de futebol, né? Talvez seja o que está acontecendo com o Neymar, né? Fica muito tempo parado, depois não consegue mais joga e ferruja. Então, a gente enferruja um pouquinho, o que eu estou fazendo aqui é um exercício para desenferrujar um pouco, né? Essa situação política de Rondônia. O Edgar Francisco, bom dia, dinossauros, estamos ligados, Edgar e Cida. Hoje estou com a visita aqui, a professora Glória, que manda um abraço. Valeu, professora Glória, aquele abraço também. Graça Seabra também nos acompanhando. E o seu Joaci Pai, também ligado aqui no programa. Érica Araújo, rapidíssimo. Primeiramente, satisfação conhecê-lo pessoalmente, senador. O senhor falou muito bem aqui, o senhor já teve dos dois lados, tanto no executivo como no legislativo.
Eu queria fazer uma pergunta breve para o senhor. Como que o senhor enxerga hoje esse excesso de judicialização que nós estamos assistindo, tanto na Câmara dos Deputados Federal como no Senado, e essa interferência constante do judiciário na política brasileira, né? Essa ideologia que nós estamos vendo acontecendo em alguns tribunais. O que o senhor acha que deveria mudar para apaziguar esses atritos entre legislativo e judiciário? Acho que isso é coisa de uma democracia jovem como a nossa, né? O Brasil vive uma democracia muito jovem, de altos, né, de solavancos, como com 2 revoluções já e ditaduras. Nós estamos há pouco mais de 30 anos numa democracia plena, mas ainda muito jovem. Eu acho que os poderes não estão exercendo o que diz a Constituição Federal, né, que é a harmonia entre os poderes. Os poderes têm que ser independentes, porém harmônicos. E essa harmonia entre judiciário e o Congresso, ela já vem de muito tempo. Está sendo mais exacerbada agora, né, com essa questão de direita e esquerda, e eu acho que os ministros estão tomando partido e não pode acontecer isso de maneira nenhuma, né, espécie de uma vingança. Então o Congresso realmente tem que tem dado alguns sinais de endurecer o jogo com o judiciário. Eu acho que tem que acontecer isso mesmo, tem que botar no seu limite, no seu lugar. Como eu não sou advogado, eu sou administrador de empresas, eu não tenho como falar mais sobre essa questão de independência dos poderes, sobretudo o judiciário, né? Mas esse negócio do 8 de janeiro, eu tenho ouvido falar muito nisso. Eu acho que tinha que escolher algumas cabeças que realmente fizeram o movimento e induziram as pessoas a ir para lá, né, Joaci? Mas, Eric, mas até condenar todo mundo que entrou lá... Igual, eu acho que não está correto. Não está correto de jeito nenhum. Se pegasse ali meia dúzia de cabeças, esses aqui foram os líderes do movimento que fizeram toda aquela confusão lá nos 3 poderes, né? Que depedraram o patrimônio público. E puni-los, eu não sei se o senhor concorda, puni-los por baderna, por vandalismo. Porque eles também não tentaram o golpe. Não tinha arma, não tinha tanque, não tinha nada, usado, não tinha exército. Para que fosse implantado um estado de sítio, que chama, como é que é? Estado de sítio? Isso. Um estado de sítio para daí, de repente, talvez o objetivo inicial fosse isso, né? Criar uma confusão generalizada nos poderes para poder acontecer alguma coisa. Porque seria a tentativa do impossível, né? E o Joaci e o Eric, advogados, sabem que quando você tenta o impossível, não é crime. E uma discussão que prolonga mais de 2 anos, né? Isso é prejudicial também para o resultado da política no nosso país, né? Isso já deveria ter sido superado. Eu temo que nós vivemos no passado uma perseguição a grupos políticos na época da ditadura militar e que está voltando agora pelo judiciário, né? Que é pior. Que é pior, infelizmente, pelo judiciário. Eu fui vítima, talvez não do judiciário, mas do Ministério Público, aquela injustiça que cometeram comigo por uma contribuição oficial de R$500 mil para o partido. Eu sofri, eu falo que eu tive no Vale da Sombra da Morte, né? Esse dia eu vi um depoimento de uma senhora que teve com depressão profunda, e ela disse nesse depoimento, nesse testemunho, eu tive no Vale da Sombra da Morte, e eu saí através de orações, de loja de tratamento, e hoje ela está livre. E eu posso dizer também que a minha família, eu, Marinha, Cristiane, Valdefilho, nós passamos pelo Vale da Sombra da Morte durante uns 7, 8 anos, que foi uma possibilidade de condenação, que não aconteceu, graças a Deus, né? Eu reverti um julgamento de 4-1 na segunda turma do Supremo Tribunal Federal, por entender que não tinha nenhuma prova que pudesse me condenar. Mas eu sofri, eu paguei o preço de uma eleição, eu paguei, a Marinha pagou, porque o que me atingia acabava atingindo ela por tabela também. Então, ela vinha de 6 eleições vitoriosas, das últimas 3 a mais votada do Estado, e na última, que foi em 2018, por causa daquela situação, daquele processo, que não virou... Condenação, né, que não virou condenação. Hoje eu nunca tive inelegível. O Raup teve problema. Cadê? Eu nunca fui preso, eu nunca tive inelegível. Eu não quis, na eleição passada, ter sido candidato. Eu não sei porque não quis. Eu quero até dar o meu depoimento. O grande problema ali do Raup não foi o processo em si. Foi que as pessoas, a sociedade e muitos da imprensa julgaram o Raup antes do judiciário te julgar. E tu sabe que o povo é cruel, né?
Então, eu apanhei demais naquela época, porque o Ralph deve lembrar, eu fui um dos poucos que veio para a televisão, para o rádio, tendo lido o processo. Não há culpa, não há nada que incrimine o senador. Eu apanhei, que foi uma coisa. E depois lavei a alma, quando veio a absolvição. E eu disse, olha, eu avisei, né? Não vamos julgar por antecipação. Quem somos nós para julgar? Deixa a justiça se pronunciar. Porque estava na cara que não tinha dolo algum, não havia nada. Até porque era verba de campanha que foi inclusive, colocado na prestação de contas do partido. Né? Daqueles 500 mil, para mim a campanha só foi 200, e não lembro se quebrar, 200 e poucos mil reais, porque os outros foram para a candidatura a governador, a senador, a deputado federal. E o triste é que quando o Rabo foi absolvido, não se deu o mesmo peso, né? Não, nunca dá, né? Sobretudo a mídia nacional. Eu agradeço aqui a você, meu amigo, a toda a sua equipe aqui da SIC TV. A mídia de Rondônia sempre foi muito generosa comigo, entendendo, porque me conhecia. A mídia nacional que foi terrível. Foi cruel, foi terrível. E a mão mais pesada, era de né? manhã, meio-dia à noite. Manhã, jornal Bom Dia Brasil. Mas aí também, se Jornal tu não Hoje, estivesse na presidência do MDB, não teria esse peso também. A mídia nacional quer gente grande, né? É verdade, verdade. Não é verdade? Sim, verdade. Então, na verdade, não, isso mesmo. eles não estavam batendo no Ralph, estavam batendo no presidente do MDB, qualquer que fosse ele. Numa instituição, né? Que eram as cúpulas E partidárias. sabe-se lá os interesses por trás disso, né? De outros partidos, e enfim. Verdade. Mas essa vida pública tem dessas coisas também, né, Ralph? Joacir. Primeiramente, eu quero muito rapidamente agradecer aqui de público para todo mundo. Quem não ouviu essa história tem que ouvir. Eu quero aqui chamar o que está escrito em Romanos 13:7. A quem honra, honra. Paulo está falando sobre as autoridades que são constituídas por Deus e porque a gente possa orar. E lá ele diz, a quem tributo, tributo, e a quem honra, honra. E eu quero aqui agradecer de público, viu, senador? Porque o senhor foi uma das pessoas importantes na minha vida, que fez com que o Joaci, antes de ir para o TRE, o Joaci, depois que foi para o TRE, outro. E o senhor foi uma das pessoas que acreditou no Joaci lá de trás, que ninguém acreditava e ninguém conhecia. O senhor foi uma daquelas pessoas que acreditou. E eu fico muito feliz em poder dizer do convívio que sempre a gente teve, né? Enfim. Mas me entristeceu na última eleição, porque, de fato, o senhor foi vítima desse julgamento de rede social, o senhor foi vítima disso, a deputada Marinha foi vítima, e quiçá o senhor possa ser agora justiçado e não injustiçado nas próximas eleições. O povo de Rondônia precisa do seu trabalho e da deputada Marinha. Nós estamos aquém daquilo que de fato pode ser feito. E pensando nisso, nas eleições do ano que vem, o que o senhor teria, aí vem a pergunta, o senhor teria como pensamento, uma pessoa que também sabe muito de energia, muito de meio ambiente, o senhor teria uma proposta para levar, se fosse ou para o Senado ou para a Câmara Federal, em relação a isso, com esse vertente do agro? Já pensou em alguma coisa? Olha, eu posso dizer que fui pioneiro, né, na expansão do agro em Rondônia. Eu construí muitas estradas, muitas pontes, distribuí mais de 400 tratores para a agricultura de Rondônia, distribuí de graça tratores com implementos agrícolas, eu e Marinha, as associações rurais, construiu o Porto Graneleiro, que virou um corredor de exportação aqui para o Porto Velho. Então, Rondônia cresceu. Criei a Agência de Defesa Animal e Darom, porque no passado, quando eu assumi o governo, ainda tinha pequenos focos de febre aftosa, há mais de 30 anos, e nós conseguimos trazer sanidade animal para todo o estado de Rondônia com essa estrutura que foi criada. Então, o agro, eu posso dizer que eu ajudei, né, a alavancar, né, no início, o agro de Rondônia. E temos que continuar com esses projetos. Acho que a logística de um estado ela é muito importante. Continuar trabalhando a logística, a hidrovia do Madeira, as saídas bioceânicas, a ferrovia, não sei se ainda daria para voltar a tratar desse assunto, né, porque é uma obra que demoraria muito tempo, mas melhorar as nossas estradas. Eu vejo essa polêmica aí da privatização da BR-364. Uns contra, outros a favor. Eu acho que lá fora, se for em São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, a grande maioria das rodovias são privatizadas. Eu acho que a forma que foi privatizada, o modelo da concessão é que está errada. Eu pediria, acho que o Marco Rogério até falou nisso aí, mas tardiamente, ele falou isso tardiamente, seria
um modelo híbrido, que não só a iniciativa privada pudesse investir na rodovia, mas que o governo federal investisse alguns bilhões, que isso não é muita coisa, talvez com R$1 bilhão, R$2 bilhões, daria para avançar muito nas obras de duplicação da BR-364 e aí baixaria o pedágio. Por que o pedágio na 101 é barato? Porque quando licitaram ela para pedagiar, ela já estava pronta. O governo já tinha feito com o financiamento, inclusive, do Banco Mundial. Então, se o governo fizesse a duplicação e depois privatizasse para manutenção, o pedágio ficaria por menos de 1/3. Aproximadamente 1/3 do que estão querendo cobrar agora. Então, esse que está errado, é o modelo, como disse o Everton, é o modelo que foi feito que foi errado. Então, eu pediria uma revisão imediata dessa licitação, dessa concessão, para baixar, não deixar de ser privatizada, de ser pedagiada, mas baixar o preço do pedágio. Olha aqui, Abigail Campos. Everton, deu um abração ao querido Raup. Está acompanhando a gente, Abigail. Nelson Jurgen, nosso querido amigo, Dr. Nelson Jurgen, envia um grande abraço ao meu amigo Valdir Raup e pergunto, de uma forma de brincadeira, as baterias vamos recarregar, ele vai entender desde o Passo de Torres. Como é que é o nome dele? O Nelson. Nelson, é porque eu vendi bateria há muito tempo, né? Eu fui representante de uma marca de bateria para 3 estados em Rondônia, Acre e Amazonas. Isso antes da política, né? Antes da política, e depois o meu irmão continuou tocando até poucos anos atrás, né? Então acho que nós estamos nesse momento recarregando as baterias para voltar à estrada, né? Olha aqui, o Nabor de Guajará-Mirim. Estou em Porto Velho, trouxe uma passenha para você, Everton, quero te entregar, pois traga, por favor. Eu não saio daqui hoje enquanto essa passeia não chegar. Uma pro Serginho. Valeu, Nabor. Nabor era o nome do meu avô, Francisco Nabor dos Santos. Então em Guajará só tem Nabor, então. Nabor. E o empresário Chico Holanda, meu amigo, acompanhando agora essa entrevista excelente do nosso amigo Valdir Raup. Obrigado, Holanda. Gratidão. Deixa eu fazer uma perguntinha, se eu tiver, porque eu não tenho tempo aqui, mas... Senador, um empresário amigo meu... Eu gostaria de fazer uma pergunta para o senador, se vocês permitirem. Não, pois é, o Everton te deu a palavra, ele ficou falando, eu achei porque daqui a pouco já chega o Porquinho que vai fazer a pergunta também. Fala, Beninho, fala, Beninho. Que coisa. Mas, governador Valdir Raup, com seu conhecimento dos bastidores da política brasileira, como que o senhor analisa o momento que nós estamos vivendo e qual seria a sua sugestão para apaziguar esse país? Como eu falei no começo aqui, Beni, os extremos nunca são bons. E nós estamos vivendo um momento de extremos. Eu torço pelo equilíbrio. Eu gostaria muito que na próxima eleição presidencial viesse alguém mais centrado, de mais equilíbrio. Eu vejo um nome, não estou aqui fazendo campanha e propaganda, mas um nome muito centrado é o Tarcísio de Freitas de São Paulo. Se ele viesse com apoio na direita, e ele que não ele é direita, mas não direita radical, até porque ele, como eu falei aqui, de alguns políticos de Rondônia que hoje são direitas extremas e que já votaram no Lula e na Dilma, o Tarcísio também já votou. O Tarcísio já serviu a Dilma, já serviu o Lula, já serviu o Temer, e serviu o Bolsonaro como ministro da Infraestrutura e agora é governador de São Paulo. Então ele é um cara que ele também navega tanto na direita, muito bem, como também na esquerda. Então, se vier uma pessoa de mais equilíbrio para governar o Brasil, pode ser que esse acirramento de extrema-direita, extrema-esquerda, de perseguições e vinganças, né, possa dar fim. O Caiado teria também esse perfil? Caiado é um bom nome, só que não tem apoio. O Caiado brigou com o Bolsonaro. Então, eu vejo que da direita, agora já entrando aqui um pouco na ideologia, da direita para vencer a eleição do próximo ano, tem que ter o apoio do Bolsonaro. Sem o apoio do Bolsonaro, o Bolsonaro leva. Eu votei no Bolsonaro, assim, votei no Lula, e falei isso ontem, falo aqui hoje, falo em qualquer lugar, eu não tenho que esconder. Votei no Bolsonaro, minha família toda votou no Bolsonaro nessa última eleição, não deu, né? Então, eu acho que para ganhar a eleição no ano que vem, da direita, tem que ter o apoio do Bolsonaro. Se o Caiado for candidato sem o apoio do Bolsonaro, não chegará ao segundo turno. Se o Bolsonaro lançar o Eduardo Bolsonaro ou a Michele Bolsonaro, candidata a presidente da República, ele leva para o segundo turno.
com o Lula. Não, se lançar o Leva Sérgio com o Lula. Pires. Não, eu quero. Se lançar o Sérgio Senador, Pires. deixa eu Só- deixar- só- Agora não só- concordo que ele venha a Rondônia e lance um Bruno Scheid, com todo respeito. Com todo respeito. E aí é vingança também. Aí é vingança, sabe por quê? Porque ele quer que o Bruno Scheid vá lá para caçar ministro do Supremo. Esse é o único objetivo, não é outro. Qual o programa, qual a proposta que o Bruno Scheid tem para a Rondônia? Eu pergunto. Qual a proposta que ele tem para a Rondônia? E, no entanto, de repente, pode até se eleger senador. Porque o Bolsonaro vai vir fazer campanha que não faz nem para os filhos dele. Está vindo agora visitar 8 cidades em Rondônia com o Bruno Scheid a tiracolo para eleger o Bruno Scheid, porque ele quer mandar nesse voto para caçar ministro do Supremo Tribunal Federal. Não tem outro objetivo. Então, isso está errado também. Já falando nisso, olha só aqui, a pesquisa Quest, que soltou ontem os números, a rejeição ao presidente Lula continua subindo, é muito alta, mas tem um detalhe que vai ao encontro do que o Raup está dizendo. 66% dos eleitores não querem Lula como candidato. E 65% dos pesquisados não querem Bolsonaro Aí, ó. para presidente. Aí, Ou é bem- seja, é bem isso aí mesmo. eles querem que os dois fora possa unir o país. E olha que eu não tinha visto essa pesquisa ainda. Olha, ainda eu não não tinha, vi. ainda não tinha Vou te visto essa mandar pesquisa. depois. Mas o Vou te Bolsonaro está dizendo a 4 cantos que ele é candidato ano que vem e tal. A gente sabe que não. Ele tá Ele vai ser Juridicamente não preso? tem Como é que como. vai ser candidato Mas preso? ele está dizendo, eu acho que isso afasta um eleitor que provavelmente, por exemplo, que é o Tarcísio, que é uma pessoa de um perfil realmente Mas centrado, eu razoável. acho que ele dizendo hoje que é candidato, e lá na frente, ele sendo impedido, ele está, na verdade, segurando o eleitorado com ele. Eu concordo. Se ele tem- diz hoje, eu não sou candidato, o povo espalha. Mas tem uma sutileza nisso aí. Se ele não declarar apoio a Tarcísio Exatamente. até abril, Exato. até o dia 4 de abril, que é o dia que o Ah, Tarcísio não, tem que renunciar, perfeito, perfeito. e é possível que passe tentando, como o Assir fez uma vez aqui, com todo respeito, é meu amigo, mas o Daniel Pereira queria ser candidato a governador e o Assir ficou segurando até não Não, aí conseguir não, aí mais. não, aí não. O Daniel Aí não. no governo podia ser candidato à Mas se reeleição. ele E aí não admitir deu, não que ele deu. está fora hoje, a turma espalha. Eu tenho visto os sinais que o Tarcísio tem dado. Ó, eu posso até aceitar uma candidatura se for chamado, se o Bolsonaro me convidar. Senão ele não sai. Então, se chegar abril e o Bolsonaro não fizer esse gesto Não, de ele chamar, tem que chamar. aí ele não vai sair. Não, nesse momento já tem que estar tudo definido. Ô, Beni, nós da ala do não participantes temos direito à resposta? Se a gente está perdendo seu tempo. Senador, 13h42. essa semana eu almocei com um empresário, e daqui ele foi numa Quem pagou o almoço? Ele. Uma reunião de pecuaristas Então, lá é na verdade. 425. E ele chegou lá e disse que ele ficou surpreso, porque tinha mais ou menos uns 100 carros em estacionamento e uns 30 com adesivo da deputada Marinha Raup. Ela vai concorrer de novo ou ela vai ser cabo eleitoral de luxo? Não, ela não será mais candidata, isso já está decidido. Eu ainda estou nessa, como eu diria assim, nessa expectativa, né, de tomar essa decisão de sair candidato o ano que vem, mas ela definitivamente não será candidata. E a federal, digamos, se tu sentir que para o Senado vai estar tudo muito obstruído, tem alguma chance de ir para a federal? Tudo é possível. Eu Perfeito. iniciaria uma campanha para o Senado e se lá na frente o cenário, como eu estou analisando ele desde agora, não for favorável, isso é possível. Talvez eu já teria que ter feito isso na eleição passada. Perfeito. Estava mais fácil, talvez até para federal, do que essa agora. Porque o Thiago Flores foi eleito com 22 mil votos e eu, se tivesse saído candidato, e não estava O impedido. Lebrão com 12 mil. Tu te elegerias, O Lebrão com 12 mil. o Raup se elegeria federal da última Verdade. eleição sem sair de casa. Mas, Everton, em 2010, o Montenegro do Ibope, que ainda tinha Ibope, né, agora virou qual? Quest. né? Essa aqui, né? Isso. Quest. O Ibope, o Montenegro me chamou lá no Senado um dia, disse assim, eu fiz pesquisa em Rondônia, queria analisar ela contigo. E fomos para a minha sala analisar a pesquisa. A Marinha Raup tinha, em 2010, 54% para a governadora. Eu tinha 48%. E o Confuso tinha 2%. Então, em 2010, seria a vez de eu ter voltado ao governo, que eu não quis. Eu me reelegi senador e com a maior votação da história de Rondônia. E a Marinha, que também, se quiser ser governador, nunca quis. Ela disse, eu não quero ser governador porque eu não aceito alguns tipos de coisa. Eu não aceito mendigo na rua, eu não aceito criança na rua. Então, ela ia se consumir muito se fosse governadora. Ela foi convidada 2 vezes para ser ministra e não aceitou.
porque o trabalho que ela gosta de fazer é esse trabalho, né, dos bastidores do parlamento. Então, aquele seria o momento de eu, Marinha, ser candidato a governador novamente. Então, a Marinha, hoje, ela tem chance de ser deputada federal? Tem. Modéstia à parte, ela tem muita chance de voltar à Câmara Federal, mas ela não quer. E eu estou nessa indecisão ainda no momento, e espero que Deus possa tocar o meu coração. E falando em Deus, eu agradeço muito as pessoas que oraram por mim, naquele momento difícil. Todas as segunda-feiras, reunia na minha casa, no meu apartamento em Brasília, pastores, bispos, amigos, para orar toda segunda-feira à noite. Hoje a gente ora todo dia às 18 horas, online. Mas naquele momento, naquela agonia que a minha família viveu, e não foi fácil, a gente orava toda segunda-feira, presencial, com um grupo de pastores lá em Brasília. Tanto é que eu me converti, fui para a igreja presbiteriana, faz 7 anos, coordenei o ministério de homens da igreja durante 3 anos, deixei agora, por causa dessa minha volta, possível volta, né, a Rondônia, a visitar o estado. E se eu decidir, Everton, como eu sempre fiz, em 90 dias eu quero passar de Guajará-Mirim a Cabixi, visitando todas as cidades, todos os distritos. Eu tenho ouvido isso, que o eleitor sente falta daquela política, daquela campanha tradicional, Beni e Sérgio, de visitar os amigos, de ir nos distritos, de ir nas cidades, pé no chão, que hoje ninguém faz mais. Hoje só redes sociais. Tudo bem, a rede social é importante as redes sociais, mas não é só isso. Eu acho que o povo está cansando, e um dia eu falei, o povo vai cansar, vai chegar um momento que o povo vai cansar desse negócio de redes sociais. E nada como um cafezinho com a família, né? Senador, Exatamente. Senador, aproveitando essa sua última fala, a gente percebe que tem uma ligação, e obviamente isso é natural, familiar, né? E essa sua indecisão ainda de sair ou não depende ainda de uma conversa entre a família pressiona para o senhor não sair, o senhor já disse que a Marinha já não quer. Não. Isso tem um ponto aí familiar que impeça a sua saída novamente para voltar à política ou não? Eric, senhoras e senhores, com aquele problema que eu vivi durante uns 7, 8 anos, a minha esposa, que é psicóloga, pedagoga e psicóloga, Marinha, teve que fazer tratamento psicológico. O meu filho teve que fazer tratamento psicológico e a minha filha teve uma doença, contraiu uma doença intestinal, que até hoje ela sofre. Então, isso talvez seja o que esteja, nesse momento, pesando um pouco mais. Mas Deus vai nos orientar. Um vereador lá de Ji-Paraná, Licomédio, ele está dizendo o seguinte, senador, que o senhor foi a primeira pessoa que deu uma cadeira de roda para que ele pudesse estudar. E hoje é um grande radialista e vereador lá em Ji-Paraná. Meu amigo, vereador Licomédio. Olha só. Grande locutor. Obrigado. Irã. Eu queria mandar um abraço para a secretária do Hospital Central. Elas assistem nosso programa. Ontem eu fui lá e elas fizeram referência, principalmente a você, Beni. Você é um sucesso, Beni. Meu Deus do céu. Um grande abraço, obrigado pelo carinho. E um abraço também para o presidente da Unimed, Salé Mohamed Razak. Gratidão, hein? Gratidão. Felipe Jefferson, sinto muita falta do Raup. Se ele fosse ainda nosso senador, esse problema de humilhação que as empresas aéreas fazem com Rondônia já teria sido resolvido há muito tempo. Felipe Jefferson. Obrigado, Felipe. Gratidão, viu? Muito obrigado. Raup, nós estamos quase no final, mas a gente gostaria de te ouvir aí. O que tu acha que precisa mudar na nossa política para que Rondônia se posicione mais até no cenário nacional? Mesmo com a bancada pequena que nós temos, mas acho que falta ainda muito respeito. Por exemplo, nós estamos há anos aguardando algo que foi nos oferecido pela Constituição, que é a transposição, e até hoje nós não temos os resultados que tanto se espera, e está tudo travado na Câmara dos Deputados. Eu mesmo fora da política, né, eu tive o ano passado lá no Ministério da Gestão, trabalhando nessa questão da transposição, porque me demandaram, um grupo de profissionais de Rondônia me demandaram, e eu fui lá, pedi ao Lúcio Moschini para marcar uma audiência, e fui lá com ele para tratar dessa questão. Mas o que falta hoje, com todo respeito, não vou aqui fazer crítica, né? A bancada de Rondônia é unidade, é união. A bancada de Rondônia não tem, o Irã está aqui balançando a cabeça, né, afirmando que não tem unidade, não tem união. Acho que falta essa união para brigar pela BR-319, para brigar por essa concessão malfadada
da BR-364, para brigar pela transposição e para brigar por tantas coisas macro, né, grandiosas, para o estado de Rondônia. Então, tem que ter unidade da bancada, dos 3 senadores e dos 8 deputados federais, que por muito tempo nós tivemos essa unidade em Brasília, né, trazendo ministros e mais ministros a Rondônia, trazendo investimentos. Só a Marinha conseguiu, numa lapada, 500 milhões de reais para asfaltar a BR-429. Foram 15 pontes de concreto e todo o asfaltamento de perto de Alvorada, que eu já tinha feito um pedaço quando governador, tinha feito a ponte do Rio Machado, mas não tinha avançado. O Bianco avançou mais uns 20 quilômetros no governo dele, mas depois a Marinha pegou com a União e conseguiu 500 milhões e terminou o asfalto até Costa Marques, e uma BR de qualidade, né? E como muitas outras obras que nós fizemos também, mas sempre com a unidade, sempre na política da unidade. É isso que está faltando, acho, para a bancada de Rondônia. Se o senhor for realmente candidato ao Senado, o que o senhor vai dizer para o eleitor? Vote em mim. Primeiro agradecer, né, pelo carinho, pela generosidade. Eu sei que naquele momento foi um ponto fora da curva, o eleitor não tem o direito, né, a obrigatoriedade de saber se o processo era verdadeiro ou era falso, mas depois o processo foi comprovado, né, que não tinha nem uma única prova. Então, agradecer, como sempre agradeci, e o eleitor também, ele, por algum momento, o Guedes falava muito isso, o seu aliado, né, correligionário, o José Guedes, ele disse: Raup, o eleitor, de tempos em tempos, ele dá uma surra na gente para dizer assim, ó, vou te dar um tranco aqui, mas depois volta a ter saudade e a votar novamente, e assim acontece com muitos políticos, né? No momento ele vota contra, e quem já não votou em mim, acima de 30 anos de idade, quem já não votou no Raup pelo menos uma vez na vida? Eu conheço gente que votou 5, 6, 8 vezes, né, em mim e na Marinha. Né? Como uns deixaram de votar por um período e voltaram a votar novamente. Então, o que eu vou pedir, que eu não posso pedir voto aqui agora, né, é essa reflexão por parte do eleitorado de Rondônia a respeito do meu nome, se eu tomar essa decisão de sair candidato. Mudou muito o jeito de fazer política, Raup, hoje? Mudou muito. Para melhor ou para pior? Eu acho que para pior, como já falamos aqui, né? Está faltando aquele contato com o eleitor, aquela visita às comunidades, às bases. Isso não existe mais. Então a política ficou muito fria. E o eleitor também vota, às vezes, como já falamos aqui de um cidadão que pode ser candidato aqui, sem conhecer a pessoa. O eleitor vota nas redes sociais. Em Brasília, se elegeu um deputado federal chamado, deixa eu ver se eu lembro o nome dele aqui. Luiz Miranda. Carro. Luiz Miranda. Ele morava nos Estados Unidos, fazia vídeos de lá para cá todo dia para Brasília, descarregava aqueles vídeos para Brasília, comparando os Estados Unidos com o Brasil. Se eu for eleito, eu vou fazer isso aqui no Brasil, tal. Se elegeu deputado federal. Só que só foi um mandato. Mas se elegeu quase sem colocar os pés em Brasília. Então, as redes sociais fazem disso aí a falsa política. Eu acho que as redes sociais ajudam para fazer a falsa política, né, o falso moralista. Isso tem acontecido muito no Brasil. Os eleitores estão votando muito em aloprados, né, senador? Porque não conhece, né, não conhece as propostas, não conhece a pessoa. Eu acho que o eleitor tem que conhecer um pouco, né, o passado da pessoa. Olha aqui, a Ana. Boa tarde, precisamos muito do Raup na política. Ele ajuda muito. Sentimos também falta dele e também da Marinha. Obrigado. Voltem logo, por favor. Obrigado, Ana. Gratidão. Boa tarde, Everton. Lucas, aqui do bairro São Francisco. Nunca perco um programa de vocês e hoje, especialmente pela presença deste cidadão maravilhoso que é o senador Waldir Raup. Ele faz muita falta para Porto Velho e para o Estado. Mande um abraço e um dia vou conhecer ele pessoalmente. Obrigado, Lucas. Abração, viu? Gratidão. Senador, uma pergunta da minha esposa, Renata. O senhor falou da unidade que tem que ter, da pacificação entre os poderes, mas ela pergunta, o que o senhor acha de, se necessário for, uma pauta sobre impeachment de ministros do STF? Eu acho que tudo é possível. Se pode impeachment um presidente da República, e já foram vários, né, no Brasil. Por que não um ministro ser eleito pelo Congresso, aliás, pelo Senado? É o Senado da República que aprova o do Supremo. Então, se tiver um desvio de conduta do ministro, eu acho que o Senado pode fazer isso. Senador. Obrigado, Renato. Governador. Prefeito de Ourinho de Moura. Vereador. Baterias. Muito obrigado pela sua presença. Ô Everton, só volte para a política. Um detalhezinho. Essa saudade do eleitor com relação ao Raup
pode sim se transformar em voto nas urnas. Sim. Obrigado, Everton. Obrigado, Beni. Obrigado, Sérgio. Obrigado, doutor Irã. Obrigado, Érico. Obrigado, doutor Joaci. Obrigado às senhoras e senhores telespectadores. Gratidão a todos vocês. Muito obrigado. E olha, posso dizer o seguinte, se preparem, porque Raup vem aí. Everton, e quando Quando bate a saudade amanhã, na onda do pagode. Eita! Joaci, tem promoção lá na Tem MyCooks? 4 cookies por R$30. Qualquer sabor, 4 cookies por R$30 na caixinha. Na Semana dos barato, Namorados. hein? Muito bem. E o Nabor chegou com a minha cerveja. Olha aí lá, que maravilha. Acabou, gente. Seja feliz hoje, amanhã e sempre. Tchau, tchau, tchau. Quando bate a saudade, amanhã, 9 horas, hein, na Aparecidos. Se tu tiver voz também, né? É, Amigo. é isso. Obrigado aí. Ei, Benito, agora fala aqui pro pessoal que tu queria falar aquela hora. Do quê? Que vocês estão pisando no acelerador, que não sei o quê. Eu tô fora, mas Eu senti uma ameaça. Já nem sei mais o que. Eu senti uma ameaça, viu? Já nem Eu sei também, eu mais. também. Eu senti uma grande ameaça. Já nem sei mais o que é. É. Ó, vai, mano. Ainda estamos no ar. Doutor Irã, estamos no ar aí. O doutor Irã tem que ir. Bora. Mas é isso, gente. Gente, Tchau, tchau. obrigado pela